o Messias vai ter que ir, ele tem outro compromisso, a agenda dele, né, aumentou ainda mais. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de ele estar aqui conosco. Passou aqui para agradecer e receber nossas orações. Mas nós vamos continuar o nosso momento de adoração a Deus, amém? Eu quero que você fique comigo. Quem foi embora dá uma glória a Deus? Não está todo mundo aí, né? Quem veio dá um aleluia. Está todo mundo aí, né? Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra. Eu gostaria de convidar o reverendo César Cândido. Amém. Para mim é uma honra, para mim é uma alegria, para mim, para minha esposa, uma satisfação enorme, enorme, amados e queridos irmãos, poder receber o querido pastor, amém? O querido pastor, porque através da vida do pastor César, eu estou aqui no ministério da Igreja Evangélica Quadrangular. Foi quem disse para mim assim: você é pastor, vai lá e faz o ITQ. Foi quem no final do ITQ, quando a pastora Beth estava querendo me reprovar, me ajudou, aleluia. Perdeu a minha prova, depois ela ajudou. Não sei se eu ia falar, mas eu sou muito grato ao pastor César, por todo o tempo que eu estive debaixo do pastoreio dele. Casou eu e minha esposa há 19 anos atrás, e aqui estamos, amém? E é uma honra para mim, é uma honra para o pastor César recebê-lo, poder sentar e ouvir a palavra, e Deus falará ao seu coração, no coração da igreja. Eu quero convidar toda a igreja a receber o reverendo César Cândido, lá aplaudindo o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 3 e no versículo 15. Também quero agradecer ao pastor Wagner pelo convite, por poder estar aqui mais uma vez. Agradeço também a pastora Nayara, que sempre está junto aí, abençoando. E eu fico feliz, a pessoa, quando eu realizei o matrimônio deles, eu tinha cabelo, era magro, não usava óculos. E tem um monte de pessoas aqui que só lembram de mim com cabelo, e olha o que aconteceu, hein? Meu Deus, não sei explicar como é que foi isso. O pastor Antônio Carlos também lembra de mim, a gente trabalhou bastante junto, o pastor Rui. Meu Deus, todos os pastores e pastoras aqui, eu conheço vocês. Pastora Maria de Luz, então nem se fala. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. O primeiro pastor de todos que estão aqui, que eu fui na casa dele no estado do Espírito Santo, foi o pastor Eronilo. Está ali, né, pastor Eronilo? Mora no mesmo endereço, no mesmo lugar até hoje, né? Tem aí quase 23 anos. A palavra do Senhor nos diz assim, Jeremias capítulo 3, versículo 15: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, e eu te bendigo, ó Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui, ó Pai. Neste momento, Senhor, eu te peço, fala porque os teus servos ouvem. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Assim como o Senhor falava lá no Monte Sinai, e o monte fumegava, o monte tremia, e houve um grande temor no meio da congregação. Que a tua palavra, Senhor, venha sobre nós da mesma forma, e que ela possa produzir, ó Pai, o fruto para o qual ela está determinada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema da mensagem nesta noite é Pastores segundo o coração de Deus. Como o pastor Wagner me passou esse tema, eu meditei bastante.
mas eu já quero logo entregar o final da mensagem. Eu quero dizer que os pastores e as pastoras segundo o coração de Deus são esses e essas que você está vendo aqui hoje. Por um simples motivo, porque, deixa eu te explicar uma coisa, desde o início, um pastor segundo o coração de Deus, uma pastora segundo o coração de Deus, é aquela pessoa que não desiste e permanece na presença de Deus. Quando eu conheci o pastor Laurentino, ele estava na presença de Deus, e hoje aqui, quase 23 anos depois, ele continua na presença de Deus. Você está entendendo? Isso é ser de Deus, não é um tanto de pessoas que frequentam o seu culto, não é o número de pessoas que você batizou, mas se você é fiel, se você é leal, se você permanece com Deus nas horas de dificuldade. Os irmãos não esquentam a cabeça, quem não me conhece, eu vou ficando nervoso, depois eu me acalmo, certo? E não precisa baixar o microfone quando eu fico nervoso, porque é assim mesmo. Eu fico mais nervoso ainda se abaixar o microfone. Então, é assim que eu prego. Quando você lê aqui o contexto de Jeremias, e você vai fazer a exegese do texto, você vai analisar da seguinte forma, que a palavra de Deus veio a Jeremias num momento difícil de Israel. Quando ele fala, o próprio Deus falando, eu vos darei pastores segundo o meu coração, era porque aquelas pessoas que estavam liderando o povo, aquelas pessoas que estavam à frente do povo, não eram segundo o coração de Deus, mas eram segundo o seu próprio coração. E você vai entender isso na palavra hoje. Quero mostrar aqui para vocês, como apenas introdução para abrir a sua mente, lá em Mateus, no capítulo 9 e no versículo 36, a palavra de Deus ela vai nos mostrar aqui o que Jesus viu, o que Jesus observou no meio das multidões. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. O próprio Jesus olhava para as pessoas e falava: olha, esse povo não tem pastor, esse povo não tem ninguém à frente deles, eles estão como ovelhas sem pastor. Também, voltando agora aqui para o Velho Testamento, em Ezequiel capítulo 34, nós vamos ver aqui o que é que Deus mostra a respeito das pessoas que não são os pastores corretos, que não fazem as coisas da forma correta. Veja como Deus fala, Ezequiel 34, 1 em diante. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Mesmo o contexto de Jeremias. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficam para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalham. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto todas as feras do campo, e por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de
apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrareis as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Uma coisa que todos precisam entender: um pastor segundo o coração de Deus, uma pastora segundo o coração de Deus, é aquele pastor, é aquela pastora que faz o que está certo, ele não faz o que dá certo. Porque muitas pessoas falam assim: eu vou fazer tal coisa que vai dar certo, mas está certo? Esta é a questão. Muitas pessoas, e nós vemos aqui no contexto de Israel, eles começaram a trazer a idolatria para o meio do povo, eles começaram a trazer os ídolos para o meio do povo, eles faziam imagens de escultura, eles montavam bosques, eles faziam coisas para adorar outros deuses, mas eram os próprios líderes de Israel que levavam o povo a fazer o que estava errado. Eram os próprios líderes que levavam eles a fazer o que eles gostavam. Irmãos, preste atenção numa coisa: se você tem um pastor ou uma pastora que te corrige, dê glória a Deus, porque esse é o pastor certo, essa é a pastora certa, segundo o coração de Deus. Agora, se você tem um pastor ou uma pastora, que não é o caso dos pastores e pastoras que estão aqui, que não ligam, que deixam as pessoas fazerem o que elas querem, que deixam as pessoas andarem pelos caminhos delas, as pessoas, elas estão batendo nas portas falando assim: vem para cá, porque aqui você é livre. É mentira, são presos. Tem muito lugar que tem uma placa que está escrito igreja, mas não aceita, porque ali dentro as pessoas não estão apacentando conforme a palavra de Deus, mas estão apacentando conforme si mesmos. Se eles fazem uma coisa que começou a aparecer gente, eles falam: é isso que eu vou fazer, mas está certo? É isso que você tem que se perguntar. Aquele que é segundo o coração de Deus, ele vai fazer aquilo que está certo, ele não vai fazer aquilo que dá certo. Pode até estar dando errado aos olhos da vizinhança, pode até estar dando errado aos olhos dos falsos pastores, das falsas pastoras, mas aos olhos de Deus está tudo certo. Continue firme no caminho, obedecendo e agradando ao Senhor, porque se está certo, então nós vamos continuar fazendo. Os pastores que são segundo seus próprios corações, eles têm uma maneira, porque eles olham para a pessoa e eles traçam o perfil da pessoa como se ele fosse um vendedor. Ele pergunta: de onde você é? Quando você vem, ele vê se você está bem vestido, ele sabe ver se o seu sapato é de marca ou não, se a roupa que você usa é de marca ou não, se você tem ou não recurso para entregar para ele, se você pode dar alguma coisa em troca, e ele faz o seu perfil completo. Ele vai na sua casa, repara nos seus móveis, vê quanto custa a sua TV, quanto custa o seu guarda-roupa. Normalmente, essas pessoas vão em todos os cômodos. Eles fazem questão de entrar, de ver se é porcelanato, se é granito, o que é que tem nessa casa. E ele vai traçando o perfil para saber como ele vai dar um golpe na ovelha, como ele vai mentir para a ovelha. Irmãos, graças a Deus, há 23 anos eu convivo com esses homens e mulheres de Deus que vocês estão acompanhando aqui. Aqui não tem golpista, aqui não tem mercenário, aqui não tem falso pastor, aqui não tem falsa pastora, muito pelo contrário. Pastor não se mede pelo número de membros, pastor não se mede pelo tamanho da igreja, pastor se mede pela fidelidade ao Deus que ele serve, pela fidelidade à palavra de Deus. É assim que funciona na palavra de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa: por que muitas pessoas seguem esses líderes? Por que esses lugares estão cada vez mais lotados? Por que as pessoas cada vez mais estão se enganando? Porque na verdade isso é para se cumprir o que a palavra de Deus diz. O povo de Israel passou por isso. Eles deixaram de ouvir Ezequiel, eles deixaram de ouvir Jeremias. Que detalhe, tem um desses falsos pastores que quando, por exemplo, mudava alguém para a serra, ele falava assim: você pode ir para qualquer igreja, menos para a igreja do César. Por que ele não queria? Você pode ir para qualquer igreja, menos para a igreja do César.
Porque um falso pastor, ele não vai recomendar uma ovelha para ir para uma igreja do pastor verdadeiro. Só vai dizer, vai para um lugar. O que as pessoas ficam falando lá na porta das nossas igrejas ao redor? Eles falam assim, ó, vai para fulano de tal, você vai para lá, pai. O que você está fazendo? Você está fazendo lá ainda? O que você está fazendo ainda nessa igreja? O que você está fazendo ainda? Sabe por quê? Os falsos mestres, os falsos pastores, eles não estão preocupados com a sua salvação. Eles não estão preocupados se você vai continuar servindo a Deus. Eles estão preocupados com quanto você pode contribuir, com quanto você pode entregar para que ele tenha uma boa vida, para que ele possa estar postando na internet de sunga na praia, mostrando quem ele é. Mas irmão, os pastores de Deus, as pastoras de Deus, eles não vão fazer isso na sua casa, eles não vão fazer isso nas coisas que você tem, eles vão continuar te apacentando. A porta da igreja vai continuar aberta. Um dia que aquelas pessoas quiserem, nós estaremos aqui pregando que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e vai continuar sendo eternamente. Estas portas que Deus abriu são para os pastores verdadeiros, não são para os pastores mentirosos. Você pensa que é fácil ser pastor segundo o coração de Deus? Não é. Porque as pessoas fazem de tudo para esvaziar a sua igreja. Hoje tem gente indo na porta das nossas igrejas para chamar a pessoa para ir para a seita, para poder arrastar as pessoas. E o que é que o pastor faz? O pastor continua pregando o evangelho, ele continua pregando a palavra de Deus. Às vezes, irmão, assim, você entra no culto, igual na pandemia, não tinha quase ninguém na igreja, mas quem estava lá? Era o pastor, era a pastora. Quem é que estava nas maiores dificuldades? É o pastor, é a pastora. Então parabéns a você que acompanhou o seu pastor aqui nesta noite. Parabéns a você que acompanhou a sua pastora aqui nesta noite. Parabéns a você que saiu da sua casa e veio para dizer assim, olha, você é importante. Continue sendo pastor segundo o coração de Deus. Continue sendo uma pastora segundo o coração de Deus. É isso, meus irmãos, que vale para nós. É isso que vale para as pessoas que servem a Deus. Não é se temos multidões ou não, se temos milhares e milhares de reais ou não, mas é se as pessoas estão entendendo o que nós estamos fazendo. Essas pessoas estão compreendendo que servir a Deus é dessa forma. Você acha que está ruim? Jesus, na cruz, ele tinha, o nosso modelo aqui, ele tinha um discípulo, que era João, e algumas mulheres. Deveria ter umas 7 ou 8 pessoas no máximo com ele na cruz. Quando ele ressuscitou, ele apareceu a algumas pessoas, mas quando você vai para Atos do cenáculo, tinha mais ou menos 120 pessoas. Foi o que sobrou do ministério glorioso de Cristo, de cura, de batismo. Olha o que Jesus fez. Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães e peixes e só tinha 120 pessoas. Irmãos, Jesus não ia servir para ser pastor church. Eles iam falar, que isso? Você começou com 5.000, agora você está com 120. Vou te dispensar, vou ter que chamar um pastor melhor. Porque imagina, se você curou, você libertou, só tem 120 agora. Que isso? Como é que reduziu? A igreja de Jesus diminuiu. Você ia mandar ele embora? Você ia dispensar ele? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O ministério de Jesus começou no céu. O ministério desse pastor aí começou no céu. O ministério dessa pastora aí começou no céu. Eu não tenho poder de dispensar pastor nem pastora. E eu não vou mentir pastor e pastora pelo número da frequência, mas eu vou dizer se ele é fiel.
12. Jesus perguntou para os 12: quereis vós também retirados? E eles falaram: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, você acha que Jesus serviria para ser pastor church? Ele foi expulso da cidade de Nazaré. Botaram ele para fora com pau e pedra. Você soube, menino, o que aconteceu com aquele pastor? Botaram ele para correr da cidade. E você vai seguir um pastor desse? Você vai seguir um pastor desse? Você vai ir para a igreja do pastor e dizer: que isso? Olha que escândalo que aconteceu. Botaram ele para fora. Se nem a família dele vai para a igreja dele. A família de Jesus não frequentava a igreja dele. E aí, irmão? Os irmãos de Jesus ouviram tudo. Ele deixou de ser Deus, não. Sabe por quê? Porque ele tinha uma missão. Eu coloquei uma coisa no meu coração. Logo que eu entrei no ministério, eu pensei o seguinte: Jesus me chamou para o ministério. Então, eu só vou entregar o ministério na mão de Jesus. Eu não entrego o meu ministério para a líder da igreja, a supervisora, a pastora Dolores. Eu não entrego o meu ministério para o superintendente, pastor Wagner. Eu não entrego o meu ministério para nenhum de vocês que estão aqui. Eu só entrego o meu ministério na mão de Jesus. Ninguém vai tirar o teu ministério. Ninguém vai tirar o teu chamado. Ninguém vai tirar você da presença de Deus. Se foi o Senhor que te chamou, é isso que você vai viver. Irmãos, nós passamos por tudo isso. Talvez você que é membro e está aqui para apoiar, talvez a sua mente está se abrindo quem quer ser pastor. Talvez a sua mente está se abrindo quem quer ser uma pastora, porque você faz muita coisa e ninguém vê. Você trabalha e ninguém percebe, porque aquilo que você cava no chão, o alicerce, ninguém vê. Mas a verdade é que tem um que vê sim. É o dono da obra, é o Senhor da obra, é o Senhor do ministério. Ele sabe todas as coisas. Lá em Efésios, no capítulo 4, eu estou dentro do horário, tá? Eu não vou fazer vocês saírem daqui tarde, não. Eu sei que o pastor fala muito, eu também falo, tá? Eu estou esperto, só para deixar vocês aí falar assim: meu Deus, o pastor não vai acabar nunca. Eu vou sim, tá? Eu sempre acabo, hein? Oh, aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nós temos aqui uma visão de um pastor segundo o coração de Deus no Velho Testamento. Não dá para discorrer, apenas para você guardar na sua mente. Nós vamos ver aqui em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Você vai ver aqui o que é que o Senhor estabeleceu como um pastor segundo o seu coração no Velho Testamento. Aqui o Senhor, diante de um problema que Saul teve, porque Saul desobedeceu a Deus, Saul não cumpriu a vontade de Deus, e Deus vem aqui e ele faz algo na vida de Saul. Ele rompe com Saul, ele termina o vínculo dele com Saul, e a palavra de Deus nos mostra que ele levanta Davi, e quando ele levanta Davi, ele fala que ele vai colocar um homem segundo o seu coração. Quando aqui, olha, capítulo 1 Samuel 15, 14, diz assim, ó: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e a noite toda clamou ao Senhor. Quando acontece isso,
ele vem em Samuel e fala: estou levantando um homem segundo o meu coração. Esse homem era Davi, e todos aqui conhecem a história de Davi. Eu também quero mostrar para vocês o nosso maior de todos os exemplos, João 10, do 1 em diante, Jesus, o bom pastor. Mas eu vou ler aqui o versículo 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Qual é o modelo de pastor correto no Antigo Testamento? Davi. Qual é o modelo de um pastor segundo o coração de Deus no Novo Testamento? Jesus. E aqui eu quero trazer algumas conclusões para vocês, porque a ideia é só que você compreenda o contexto. Não vamos entrar nos detalhes, mas preste atenção. Quando Davi, ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele demonstrou coragem. Toda vez que você encontrar um homem segundo o coração de Deus, ele vai ser corajoso. Quando você encontrar uma mulher segundo o coração de Deus, ela vai ser corajosa. Por quê? Porque ele vai enfrentar as dificuldades em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não vai fugir da luta, ele não vai fugir da batalha, ele não vai se esconder. Você vai observar que durante toda a vida de Davi, ele teve muitas dificuldades, ele teve muitos problemas, ele enfrentou diversas barreiras, mas uma coisa foi: ele morreu como rei. Ele não deixou o ministério dele, ele não entregou o ministério dele, pastor e pastora. A Bíblia diz que a unção de Deus é irrevogável. Não tem como arrancar isso de você. A segunda casa que eu fui aqui no estado do Espírito Santo, dos pastores que estão aqui, foi na casa do pastor Rui, no apartamento dele. E lá foi a primeira vez que eu vi uma casa biblioteca, um apartamento biblioteca, muito livro. Nunca tinha visto tanto livro numa casa, só na biblioteca. Aí a gente conversou lá, estava eu, meu cunhado, o pastor Anderson e ele. Eu falei: pastor, quantos livros? Aí ele falou assim: volta um dia com mais calma para eu te mostrar. Eu estou assim, uns 10% do pastor Rui com livros, mas pouquinho ainda, porque para alcançar ele é muito difícil, tem muito material, muito livro. Mas quando ele falou assim: volta aqui um dia com calma, que eu vou te mostrar os livros, que eu vou te falar sobre os livros. Eu já fui na casa de alguns pastores, algumas pastoras aqui. Eu já estive com vocês. Vocês já estiveram comigo. Hoje de manhã estivemos juntos numa reunião. Estivemos juntos em tudo. Estávamos assim, olha, numa congregação lá em Jardim Tropical. O pedreiro estava fazendo piso, mas só que não tinha ninguém para ajudar o pedreiro, porque a gente tinha que pagar, né? E não tinha dinheiro para pagar. Aí o pastor Wagner, que ainda não era pastor, e o irmão dele, o Marcelo, foram para lá para ajudar o pedreiro a encher, né? Pegar a terra do lado de fora e encher e fazer o público para o pedreiro fazer o contrapiso. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá, o irmão dele, fazendo isso. Alguém um dia, será que eu poderia imaginar que quando ele estava enchendo lá, carregando aqueles carrinhos, trabalhando, fazendo aquilo lá, será que eu poderia imaginar que anos depois, muito tempo depois, eu estaria aqui pregando, e ele me convidando, e ele pastoreando essa igreja? Não estava no meu plano, mas estava escrito no plano de Deus. Quer que eu veja? Talvez você não viu, talvez eu não vi, mas você sabe o que essas pessoas que estão no ministério passam? Você sabe as dores que elas sentem? Você sabe como que as pessoas olham para ela? Como que as pessoas veem ela? As pessoas têm prazo de validade para pastor. Elas falam: esse homem já sabe, não suporto mais esse homem. Eu não suporto olhar na cara dessa mulher. Por que essa mulher não vai embora? Por que esse homem não vai embora? Eu estive pregando no Pará, e eu fui numa igreja, meus irmãos, na cidade de São Félix do Xingu, lá no
não tinha para você chegar, era uma dificuldade terrível. Muito longe era o local, você atravessa balsa, atravessa rios, muito difícil. E eu cheguei lá para pregar numa igreja, a igreja de tábua, de madeira, não tinha energia elétrica, não tinha. Funcionava o gerador um dia sim, um dia não. E quando eu cheguei lá, tinha uma senhora, uma velhinha, lá, morava no fundo da igreja, uma situação deplorável, comia farinha misturada com ovo, assim, eu achei aquilo terrível. Aí eu perguntei para ela assim, falei, pastora, mas o superintendente nunca veio aqui? Aí ela falou, nunca. Eu nem sei quem é o superintendente agora, porque o superintendente que me trouxe para cá já morreu. Simplesmente eles largaram ela lá e acabou. As pessoas que estavam na igreja chegavam para mim e falavam assim, pastor, a gente não dá mais dinheiro para essa velha não, essa velha come o nosso dinheiro. Aquele dia eu saí daquele local assim, meio que sem respirar, e pensar assim, como que essas pessoas falam isso dessa mulher que largou tudo, que abandonou tudo, que foi para o fim do mundo? Eu estou aqui para dizer para cada um de vocês, o teu prazo não venceu, pastor. O teu prazo não venceu, pastor. Enquanto o Senhor te der vida, o teu ministério está de pé, a tua chamada está de pé, a tua obra está de pé. Podem ter te dado um cancelamento, falando, vamos cancelar esse pastor, vamos cancelar essa pastora, vamos dizer que já deu, vamos pedir para o superintendente substituir, vamos lá no conselho e vamos falar assim, diga quantas vezes esse tipo de coisa acontece. Mas irmão, olha, não tem como desligar a pessoa na terra se ela estiver ligada no céu. Você está entendendo? Se for segundo o coração de Deus, vai ser até a eternidade, vai ser até o final. Eu tenho certeza que não somos de nenhum de vocês aqui que fez isso e nem vai fazer. Mas tem muita gente fazendo isso. E chega para você e fala, e aí, vamos fazer alguma coisa? Não, vamos fazer alguma coisa ou não vamos fazer alguma coisa? Faça alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Agora o Supremo Pastor, Jesus, o maior de todos os exemplos, ele subiu na cruz, ele morreu, ele foi cravado na cruz, ele morreu, Davi morreu como rei. O Senhor Jesus morreu como rei dos reis. Você entende? Você compreende isso? Ele não parou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor não aposenta, você entende? Você não tem como aposentar, você não tem como olhar para um servo de Deus ou para uma serva de Deus e falar assim, olha, já deu tempo, vamos jubilar, vamos aposentar. Não. Quando você olhar para um homem segundo o coração de Deus ou uma mulher, ora para Deus dar mais vida, ora para Deus dar mais saúde, ora para Deus dar mais vigor. Fala, Senhor, que essa pastora continue, que esse pastor continue, que ele continue forte, que ela continue firme, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa ser com ele, que o Senhor possa ser com ela, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque pastor e pastora não fica na igreja se não for a vontade de Deus. Quando Deus quer, Ele nos tira. Eu já fui pastor em Taboazeiro, aqui em Vitória. Fiquei um período curtíssimo na igreja de Santa Marta, por um período. Eu já passei em 8 igrejas diferentes, porque foi a vontade de Deus, não foi um planejamento que eu fiz. Estou há 9 anos na mesma igreja, agora, por último, e as pessoas quando me veem sempre perguntam, você ainda está lá? Porque a pessoa pensa, poxa, já mudou tanto, né? Quem sabe vai mudar mais uma vez? Mas eu olho para você e falo, você ainda está aqui. Irmão, eu fico muito feliz, viu, pastor? Eu não fico muito feliz com o pastor Antônio Carlos, mas muito feliz, porque eu vi aí dentro das bacias, dentro das panelas, fazendo as coisas no encontro. Quando eu olho para você, pastora Beth, aqui o pastor Wagner contou os mistérios profundos com a pastora Beth. Quantas histórias, se a pastora Beth fosse contar, a maioria dos líderes aqui passaram pelo IPQ com ela faz parte da história da igreja, ela faz parte da minha história, da sua história, ela faz parte da história de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que é ser pastor segundo o coração de Deus? Aqui nessa região, alguns pastores partiram para o Senhor durante
a pandemia, o pastor Aristeu, que é um pastor que, assim, não tem como comentar sobre ele para a eternidade, o pastor Atenho, que, assim, não dá para fazer comentários sobre ela, uma mulher honesta, fiel, correta em tudo, partiu para a eternidade. Muitos outros partiram para a eternidade. Pessoas nos abandonaram, pessoas foram embora, pessoas falaram mal de nós, mas quando você olha, aí a pastora Beth está ali, a pastora Luiz está ali, a pastora Lorentina está ali, o pastor Wagner está ali, a pastora Josiane está aqui, ó. Ela é cascadura, não sai não. O pastor Luciano está ali, eu estou vendo ele. Eu estou te vendo aqui, eu estou vendo todos vocês, pastores aqui. Mesmo que eu não esteja citando o seu nome, mas eu estou te vendo, já citei o nome de alguns. Às vezes é difícil ver aqui de longe. Quando eu vejo, por exemplo, a pastora Maria José permanecendo firme até os dias de hoje, ali, olha, de pé, hoje eu vi ela lá em pé na reunião, falando: Deus, continua fortalecendo a tua serva, continua dando força para ela, para que ela vá adiante. Você está entendendo? Você está entendendo? É isso, esses são os pastores segundo o coração de Deus. Essas são as pastoras segundo o coração de Deus. Porque quando você vai olhar do lado, ele vai estar ali, ela vai estar ali, ele vai estar sempre ali, sempre do seu lado, sempre com você. E isso é que é ser um pastor segundo o coração de Deus. Eu sei que parece que aqueles pastores que estão na televisão que são os pastores segundo o coração de Deus. Eu sei que parece que aqueles pastores que são famosos na internet é que são os pastores segundo o coração de Deus. Não, os pastores segundo o coração de Deus são aqueles que, quando tem 5 pessoas, eles realizam o culto. Entendeu? Os mercenários falam para nós: pastor César, quantas pessoas tem lá na igreja? Qual é o salário que paga na igreja para eu ser pastor? O que eu posso ganhar? Qual vai ser a minha renda, o meu lucro? Os pastores, segundo o coração de Deus, você fala assim: pastor, tem uma obra aí, conta comigo, eu vou para lá. É isso que aconteceu com esses pastores e pastoras aqui, ó. É isso que acontece com a gente. Todos se aceitaram no ídolo de Cristo, todos foram e todos estão trabalhando. E olha, vou dizer para vocês, chegamos em 2023, mas nós vamos passar para 2024. Eu estou achando que nós vamos chegar até 2030, 2035. Vai vir para mim, irmão. Deus vai continuar fortalecendo o ministério, pastor. Deus vai continuar fortalecendo o ministério, pastor. Deus vai continuar abençoando você, irmãos. Continuem fiéis à igreja, continuem firmes à igreja, continuem glorificando ao Senhor. Você tem um exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você tem um exemplo do Senhor Jesus, um pastor segundo o coração de Deus. E você tem um exemplo dessa mulher de Deus segundo o coração de Deus. E você tem um exemplo desse homem de Deus segundo o coração de Deus. Se você puder, fique até o seu lugar agora. Cada um de vocês, pastores, vocês merecem todas as homenagens do mundo. Eu também, como pastor, sei como é. Irmãos e irmãs, esse é um momento onde, assim, o mínimo reconhecimento que esse pastor e essa pastora precisa ter é o seu apoio, a sua ajuda. É você dizer: pastor, pode contar comigo, pastora, pode contar comigo. Nós estamos juntos nesta batalha. Quantas vezes eu preguei na igreja da pastora Magnólia, que está ali, e ela me convida direto, e eu às vezes não dá. Mas quer ver uma mulher abençoada, a melhor coordenadora de todos os tempos do grupo missionário de mulheres do Estado do Espírito Santo? Era maravilhoso o trabalho das mulheres, sensacional, sem comentários. Eu falo isso até hoje, e ela é nossa, é da igreja do Evangelho do Amor. Você entende isso? Esse é o valor que nós temos. Por favor, coloque as suas mãos à altura do seu coração. Eu quero orar por todos agora. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, por esta homenagem, ó Deus, que o pastor Wagner e a sua esposa, a pastora Nayara, estão fazendo, ó Deus, para este ministério tão honrado, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, agora que com a mão na altura do nosso coração, Pai querido, fortaleça
pastores com a força do teu Espírito Santo. Fortaleça, Senhor, essas pastoras com a força do teu Espírito Santo, para que eles continuem sendo homens e mulheres segundo o teu coração, para que eles continuem leais ao trabalho da tua obra, para que eles continuem leais, Senhor, ao teu Evangelho, para que eles não se afastem, ó Deus, para que eles não, Senhor, se desanimem, mas que eles possam ter nesta noite as suas forças renovadas, que eles possam ter nesta noite, ó Pai, uma unção dobrada do teu Espírito, uma unção completa do teu Espírito, para que eles também pensam em 2023, em 2024, em 2025 e até o céu, ó Deus. Pai querido, Pai amado, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre este ministério, peço a tua bênção sobre esta liderança, que a região 408, ó Pai, que um dia eu fiz parte, possa se multiplicar a cada dia, possa ser fortalecida a cada dia, que o Senhor possa ser com cada pastor e cada pastora. Se você pode agora, levante as suas mãos. Agora você não vai pedir, você vai glorificar. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Nesta noite está descendo a força do Senhor sobre a tua vida. Receba a força do Espírito Santo para vencer as adversidades. Receba a força do Espírito Santo para vencer as dificuldades. Receba a força do Espírito Santo para você continuar firme no propósito. Receba a força do Espírito Santo para apoiar o seu pastor, a sua pastora. Receba, pastor, a força do Espírito Santo para você continuar sendo leal. Receba, pastora, a unção do Espírito Santo para você continuar sendo leal. Que a unção de Deus venha sobre você, que a unção de Deus venha sobre a sua casa, que a unção de Deus venha sobre a sua família, que hoje seja uma noite de renovo. Se você crê, bata palmas e dê glória ao nome de Jesus. Graças a Deus. Que palavra abençoada, não é verdade? Saudade de ouvir as pregações todas as quartas, todas as sextas, todos os domingos. Vontade, né, de voltar ao templo e ficar lá, debaixo das asas dos nossos pastores. Mas o Senhor